Foi uma demanda que chegou até o nosso gabinete, através de uma entidade, de uma associação. E aí foi elaborada uma minuta. Estamos aqui para a gente fazer esse debate de uma forma tranquila, serena, e analisando todas as possibilidades e ver de que forma a gente avança na elaboração de um texto final sobre isso. Eu queria agradecer e convidar para a mesa o Coronel Ribeiro Mendes, que é do DCEA São Paulo. Por favor, Coronel, agradecer a presença. Por favor, vem aqui à mesa que vai elaborar conosco. Capitão Bauer, também do DCEA São Paulo. Por favor, capitão. Por favor, à vontade, coronel. Chamar também aqui o Edbert, que é da SAPEC, Somos Artes, Papel e Cola, de Curitiba. Por favor. O Cláudio aqui, ó. Eu troquei de novo. Cláudio Miller, da União AP São Paulo, na cidade. E o Ricardo Ferreira, também aqui, por favor, esteja aqui conosco. Não, tem mais cadeira ali. Pode sentar do lado de cá, tá todo mundo junto aqui nessa mesa toda. Quem fala? Nós, essa reivindicação de um conjunto de baloeiros sobre a questão do balão sem fogo, né, o balão ecológico. Para que possa, está havendo já no estado de São Paulo, assim como em alguns outros estados, alguns festivais onde vocês obtêm autorização dos órgãos para poder estar soltando o balão, mas ainda há insegurança do ponto de vista legal. Ou seja, pode, não pode, está com o balão ecológico, será que o policial sabe que é, será que não é? E acaba ficando uma atividade nos encontros, naqueles momentos, tudo tranquilo, tudo regular, com alguns riscos, né, devido a essa insegurança, mas ao mesmo tempo acaba sendo, em determinados momentos, considerado uma atividade paralela, né, o que não é ruim. A gente sabe que o balão, de uma forma ou de outra, como vocês aqui, né, são praticantes, são adoradores, vamos dizer, e está na cultura, pelo menos há muito tempo aí, no nosso país. Nessa época do ano, inclusive, são muitos os balões que pelo menos eram soltos antigamente, né? Eu lembro quando eu era garoto, a gente sempre via isso, e todo garoto gosta de ver o balão, é bonito, mas hoje tem essa questão jurídica, o impedimento por um lado e a autorização em determinados momentos. O Ricardo foi uma das pessoas que nós conversamos, tivemos uma reunião, assim como o Johnny também, e outros, né, que estiveram conosco. Tivemos a oportunidade de conversar com o coronel também, que esteve aqui conosco. A gente falou dessa intenção, e eles desde o primeiro momento se colocaram dispostos a estar fazendo o debate, a estar fazendo a reflexão, de estar ouvindo os argumentos, para que possa estar ajudando e colaborando também na elaboração dessa minuta, que a gente possa ter uma lei que haja concordância dos órgãos que vão atuar nesse processo. Então a gente agradece o Coronel Ribeiro, tanto ao capitão que estiveram conosco aqui no debate, né, naquela ocasião, e agora se coloca à disposição, está nessa audiência pública. Eu vou pedir para o Ricardo estar fazendo sua exposição, se a gente puder aqui à mesa, cada um usar em torno de 10 minutos, acho que seria um tempo prudente para que a gente possa ouvir mais pessoas que queiram utilizar a palavra, e depois eu vou anunciando as demais autoridades presentes aqui durante o evento. Por favor, Ricardo. Capitão Walsh, por favor, vem à mesa também. Preciso de uma cadeira do Capitão Walsh. Está aqui, ó, chegou agora. Por favor, Capitão. Capitão Walsh também, do DCEA São Paulo. Ricardo, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todo mundo que se dispôs a estar aqui, autoridades civis e militares. A gente agradece a predisposição de vocês de estarem aqui para discutir esse assunto. Essa ideia não é uma ideia nova.
Tá? É uma ideia que já vem há muitos e muitos anos já sendo discutida, mas nunca efetivada. A princípio a gente queria fazer os festivais realmente com balões como são conhecidos hoje, mas por conta do artigo 42, infelizmente a gente não pode realizar essa atividade. A gente, através de muito estudo, antes de realizar o primeiro festival, organizou o primeiro festival de Mogi. Tá? Com isso, a gente conseguiu comprovar em tese que o balão sem fogo ele não causa riscos à sociedade de modo algum, entendeu? Mas não basta você simplesmente se abalizar em uma coisa que não é crime. A gente precisa regulamentar. Para quê? Para que isso não se torne algo que venha atrapalhar a aeronáutica, que venha atrapalhar outros órgãos. A gente precisa de uma regulamentação. A gente precisa de eventos ordenados e coordenados. E é através disso que a gente chegou nesse projeto de lei. Entendeu? Tentando chegar num balão que ele fosse ecologicamente correto, de degradação muito rápida e de uma fragilidade um pouco maior, para que não afetasse edificações, a rede pública de energia elétrica e qualquer outro tipo de edificação que venha a existir. A gente se preocupou muito com esse aspecto da fragilidade, entendeu? Em caso de qualquer tipo de impacto, a parte que vai ser sempre prejudicada, desmanchada, será o balão. Para isso observamos aspectos técnicos da aeronáutica, fomos consultar alguns regulamentos aeronáuticos quanto à questão de rompimentos de fios, do que é permitido pela aeronáutica. Consequentemente também materiais que se degradam rápido, como a seda, como o bambu, como o próprio fio de algodão que compõe o balão. Com isso, a gente quer realmente tirar o baloeiro da marginalidade, tirar o rótulo de marginal do baloeiro e dar o rótulo que a gente sempre quis e sabe que somos, que é o de artista do papel. A ideia sempre foi essa: nunca prejudicar, nunca lesar, nunca causar o dolo ao terceiro, e sim realizar a nossa atividade de uma maneira justificada, regulamentada principalmente, e de acordo com o que as autoridades acham que é viável e as leis em vigência. O projeto traz isso, ele traz toda essa consistência do balão ser frágil, de andar em harmonia com a aeronáutica, de andar em harmonia com o policiamento ambiental, entendeu? E principalmente harmonia com o meio ambiente, que eu acho que isso é fundamental. Obrigado, Ricardo. Queria pedir agora que o Cláudio Miller tivesse aqui a palavra, ele também, que é aqui de São Paulo. Por favor, Cláudio. Está ouvindo? Pronto. Eu vou ler um pouco aqui, depois ao final, se preciso, a gente discursa a parte técnica. Muito se fala sobre o perigo dos balões ao meio ambiente. Em 2009 surgiu a opção do balão sem fogo, balão ecológico, se possível, se necessário, até biodegradável. Sobra então o suposto risco à aviação. E a gente está aqui para quê? A gente está aqui para que os deputados estaduais nos ajudem a solucionar esse problema. E no caso, o que o Estado de São Paulo pode fazer para evitar que balões causem risco à aviação? Vamos lá. Apesar de o setor de controle de tráfego aéreo, que está abaixo aqui do DCEA e dos quais participam alguns capitães aqui da DO, Diretoria de Operações, no caso, inclusive, temos a honra de ter aqui capitães que são controladores de voo e sabem o que acontece no dia a dia, muito embora o DCEA, através da SRPV, esteja tendo já há alguns anos um amplo diálogo com a categoria, o SRPV São Paulo nos ajudou muito a definir regras, condições técnicas, condições de constituição dos balões. A gente ainda tem tido problemas. É capaz, inclusive, se a Assembleia não agir, é capaz que essa novidade morra. É capaz que a gente volte a ter apenas a opção do balão com fogo. Por quê? Porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo, especialmente através da Polícia Militar Ambiental, tem feito esforços assim imensuráveis, tem inclusive mentido à Justiça Federal para impedir os eventos. Temos aí o caso recente do evento de Biritiba Mirim, que foi autorizado
fiscalizado pelo tráfego aéreo, no caso o Serviço Regional de Proteção ao Voo, e a Polícia Ambiental, que é um órgão ligado ao Poder Executivo, mentiu para a Justiça e falou, mudou uma série de características de um documento federal e a Justiça foi enganada e proibiu o evento. Esse tipo de coisa pode acontecer muito, mas se a Assembleia Legislativa tomar uma atitude, no caso aqui, de votarmos um projeto que regulamente a questão, não correremos mais esse risco. Todo mundo sabe aqui que não adianta ter a lei ao lado, não adianta ter uma lei que seja, por exemplo, o artigo 42, que é muito aberta, controversa, difícil de ser compreendida. A gente tem que ter uma lei clara, que defina o que pode e o que não pode. Por isso a gente vai parar de ser refém de pessoas que, ou por uma condição pessoal de não gostar de balão, ou pelo fato de não terem estrutura técnica e humana para gerenciar os eventos, eles têm tentado impedir os eventos. Então é o papel aqui da Assembleia, através desse tipo de discurso, de discussão, a gente definir através de lei estadual, o que pode e o que não pode. Aí vai acabar o problema, a gente só vai ter evento legalizado e seguro para todos, meio ambiente, aeronáutica, parte elétrica, residência, tudo. Então eu acho que hoje a gente está dando um passo importante aí. Só isso. Obrigado, Cláudio. Também aqui anunciar a presença do Alberto, da Sociedade Amigo do Balão, Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Do Ricardo Ferreira, Planeta Balão. Bom dia a todos. Posteriormente, o Capitão Bom vai complementar meus comentários. Eu tive acesso hoje pela manhã do projeto de lei. Não sei se já pode falar. Pode? Já? Uma minuta. É a minuta. Aparentemente, o projeto ele não está ferindo nenhum regulamento federal. Em princípio, nos parece favorável, porque ele aumenta, digamos assim, a possibilidade de fiscalização da atividade. E também remete às publicações previstas pelo DSEA, provavelmente a ANAC, eu não posso falar pela ANAC, e CENIPA. Nesse sentido, até o presente momento, nesse sentido não haveria algo a comentar mais detalhadamente. Eu só pediria um pouquinho mais de prazo para fazer a análise mais técnica do texto, porque eu vi assim por cima. Com relação aos eventos anteriormente ocorridos, Biritiba-Mirim e outras localidades, realmente foi lá na DO da SRPV de São Paulo, Divisão de Operações, e eu e o Capitão Bom tivemos a oportunidade de analisar esses eventos. Em princípio, a gente colocou algumas restrições, porque realmente tinham que ser colocadas em função do tráfego aéreo, e em sendo obedecidas essas restrições, a priori a atividade não haveria impacto ao tráfego aéreo. Com relação à regulamentação brasileira a respeito do assunto, nós já temos um documento que é a ICA 112. Essa ICA é uma instrução do Comando Aeronáutica. Ela é a regra, a gente chama de regras do ar. Essa ICA, digamos, seria a Bíblia do tráfego aéreo. Ela traz tem um anexo dessa Bíblia, dessa ICA, que normatiza sobre esse assunto, especificamente sobre balões. E lá, realmente, seria interessante os senhores tomarem conhecimento desse documento. Lá existe uma série de requisitos a serem cumpridos. Esse documento está disponível no portal do DSEA. O portal é o www.dseia.gov.br e tem o setor lá, publicações do DSEA, é só baixar ICA 100-12. Lá nesse documento, vocês perseguindo, cumprindo todos aqueles requisitos e encaminhando a documentação para o órgão regional, no caso aqui de São Paulo, seria o SRPV, vamos fazer análise com relação ao tráfego aéreo e, por fim, vamos emitir o documento. E esse projeto de lei, juntando o documento que o SRPV São Paulo vai emitir à medida que cada evento for ocorrendo, a polícia, obviamente, o bombeiro, etc., com a lei estadual,
vai juntar toda a regulamentação e com isso dar, digamos assim, uma roupagem regular ao evento, etc. Em princípio, o que eu tenho a dizer é, obviamente, que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para analisar o projeto, com a parte técnica da coisa, digamos assim, mas a priori seria isso que eu queria dizer. Obrigado, capitão. Vou passar aqui agora para o capitão Bauer, também está fazendo sua exposição. Pessoal, bom dia. Bom dia. O que o capitão Washington falou é isso mesmo. O projeto de lei, a princípio, ele não tem nada que vai contar nas nossas normas, algumas informações complementares. A gente vai analisar com mais carinho. Acho que vocês não tomaram conhecimento do projeto de lei ainda, né? Num dos artigos a gente vai propor naturalmente que vai se remeter ao anexo GOLF, que o Washington comentou, da ICA, sem traço 12, que ela trata de regras do ar e serviço de tráfego aéreo. Para nós, do SRPB, que é Serviço Regional de Proteção ao Voo, representamos o DCE, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, interessa que nada interfira no nosso espaço aéreo, basicamente espaço aéreo controlado. Então, vocês têm que conhecer um pouquinho de estrutura de espaço aéreo, não sei se tem na formação, como que é essa cultura, tem que conhecer, tem que saber se naquela área que você está solicitando, se está embaixo de espaço aéreo controlado ou não. Nós vamos sempre emitir autorizações, modificando o que vocês pedirem, ou aprovando se vocês não entrarem em espaços aéreos controlados. E vale dizer o seguinte, que nós acreditamos piamente naquilo que vocês estão escrevendo. Se falar que o limite máximo da operação é 5.000 pés, por exemplo, vocês colocarem isso no documento, nós acreditamos que isso será cumprido. E nós vamos autorizar se não entrar em espaço aéreo controlado. Por exemplo, a área terminal de São Paulo, que é uma área do espaço aéreo mais movimentado do hemisfério sul da Terra, cruzam aqui 2.000 tráfegos por dia em média, pousando em Decolão de Congonhas, Guarulhos e Campinas. Esse espaço aéreo, nós protegemos esse espaço aéreo, temos 24 horas por dia controladores cuidando do espaço aéreo. O Washington, o Coronel Ribeiro Mendes aqui à minha esquerda, que trabalha com a parte de segurança de voo, nós temos a obrigação de não deixar que nada estranho entre nesse espaço aéreo. Se for avião, tem que ter rádio, tem que ter o chamado transponder, que é o equipamento que faz ele aparecer no radar. E no anexo GOLF, por exemplo, esse anexo que fala sobre soltura de balões não tripulados, especifica que se você for entrar no espaço aéreo, tem que ter transponder. Eu não acho factível o balão como de vocês ter transponder, logo não pode entrar no espaço aéreo. Então, esses detalhes nós acreditamos piamente, e se isso for cumprido, nós não temos problema algum em aprovar os eventos, como foi esse último evento do Curitiba Mirim, que a propósito, alguém aqui propôs, quem foi que propôs aquele evento? Não tem ninguém aqui? Recebeu um documento nosso e viu que nós propusemos uma área diferente da que vocês pediram, não foi? Por quê? Porque a área que vocês pediram iria entrar em alguns espaços aéreos, corredor de aviões, por exemplo. Então poderia, você está soltando um balão, um avião pegar um balão desse. Aí o que nós fizemos? Modificamos a área, nós não falamos que não, nós falamos assim, a área que vocês podem atuar é essa, tem condições? Tem, então está aprovado. Então eu acredito piamente que se você fala que tem condições, tem condições. A gente não acredita que, a gente quer acreditar, o balão não vá cruzar um espaço aéreo que não estava combinado. Eu sei que, claro, algumas variáveis não são controladas, o vento e tudo mais, mas caberá a vocês debater isso em questão, porque nós não somos especialistas em balões, em tráfego aéreo também. Tá? Por isso que nós modificamos a área, colocamos uma área bem menor, tá bem? Essa área, para nós, era pequena, mas se atende a tempo, que não pode nunca entrar no espaço aéreo que a gente conta que não tenha nada estranho ali no ar, tá bem? Por isso que a gente modificou a área. Bom, o fato de ter entrado depois a justiça e proibido o evento não tem nada a ver com a gente, por uma outra questão, tá? O DCE, o nosso chefe, o Coronel Altuna, ele está na Rio+20, praticamente gerenciando toda a parte do tráfego aéreo envolvida com o processo. Ele nos deixou o seguinte recado, avisou, ele entrou em contato com o DCE, e o DCE trabalhando numa norma que complemente, que esmiúce o anexo GOLF, que é sempre das 12. Então o DCE está preocupado com a questão, está trabalhando em cima. Mas não sabemos ainda se é uma norma que complementa o anexo GOLF ou se modifica o anexo GOLF. Mas o fato é que tem alguma coisa acontecendo. Certamente não vai ser nada diferente do que a gente já faz, vai ser talvez só um esmiuçamento. Okay? Eu proporia, já de cara, aqui, embora a gente vá analisar, como o Washington falou com mais detalhes o projeto de lei, já de antemão vai ter que ter um esmiuçamento do evento, como vocês já fazem. Eu quero soltar o balão naquela área e ele vai subir até 5.000 pés. Eu penso que no projeto de lei tem que ter
essa necessidade de esmiuçar que isso daí é como se fosse um contrato que vocês vão cumprir com a gente. E nós, se tiver tudo ok, dentro do que está no anexo Golf, basicamente é o seguinte, se você não vai entrar em espaço aéreo controlado, não tem problema nenhum. O compromisso conosco é que vocês não entrem, o balão não entra. Feito isso, a gente vai aprovar. Aprovando, a gente vai contar para a aviação que vai ter balão naquele evento ali, naquele local, um raio de 5 km, até 5 mil pés, por exemplo. Que aí eu estou garantindo também que vocês não tenham nenhuma surpresa com aviões entrando naquela área, porque o avião ele tem um espaço aéreo controlado, mas nada não impede ele voar no espaço aéreo não controlado. Então a gente tem a incumbência de contar para ele que está tendo paraquedismo, balão, qualquer coisa assim. Tá? Então percebam que quando vocês mandam o documento para a gente, tem duas finalidades, a aprovação e para a gente tomar conhecimento, para divulgar para toda a aviação que ali está tendo um evento desse tipo. Okay? Então acho que estamos indo bem, não tem problema nenhum. Tá? Obrigado. Obrigado, Coronel. Passa agora ao Coronel Ribeiro Mendes. Por favor, Coronel. Só uma complementação que o Bom falou agora, o simples ato de recebimento do documento dos senhores no SRPB São Paulo não quer dizer que o evento está autorizado. Nós temos um regulamento interno no Comando Aeronáutica que a solicitação de qualquer evento aerodesportivo deve entrar no mínimo com 12 dias antes do evento ocorrer, porque a gente precisa de pelo menos 5 dias para fazer a análise para que o LOTAN entre em vigor 7 dias antes do evento, porque é uma regulamentação internacional e nós temos que cumprir esse prazo de 7 dias, porque com 7 dias é que a gente consegue fazer a divulgação a todos os pilotos, toda a comunidade aeronáutica, de que naquela localidade vai acontecer aquele evento. Então, muito importante saber isso. Documento que chegou depois do prazo de 12 dias é devolvido dizendo que não vai ser autorizado. Então, muita atenção nisso quando forem fazer algum projeto, algum programa de lançamento de balões que seja feito com essa antecedência mínima necessária. Ok? Obrigado, capitão. Nós vamos abrir daqui a pouco o plenário, aí quem quiser se manifestar, se puder anotando, era melhor. E agora passar a palavra aqui ao Coronel Ribeiro Mendes, por favor, Coronel. Senhores, bom dia. Eu vou tentar ser um pouquinho pedagógico. Acredito que muita gente aqui, ou alguns pelo menos, não entendam todas essas siglas que os nossos oficiais usaram. Eu vou tentar falar essa coisa de uma maneira mais didática e, vamos dizer assim, mais comum. Não tem que ser, porque a gente tem que uniformizar a linguagem. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que o Sistema de Proteção ao Voo, porque o DSEA e o SRPB de São Paulo representam o Sistema de Proteção ao Voo no Brasil. O SPV, ele está regulado por uma lei, né, uma lei federal, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, onde lá o Departamento de Controle do Espaço Aéreo representa e cumpre essa lei. E eles aqui, os dois capitães, estão aqui para fazer isso em nome do Brasil. Né? Mas eu queria voltar um pouco para trás. Como é que o Brasil entrou nessa? As pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Em 1946, o presidente da República assinou um decreto adotando a Convenção de Chicago. A Convenção de Chicago, ela trata qual é de forma universal, como se trata qualquer assunto que envolva voo no mundo. Então, 187 países no mundo, qual o Brasil se inclui, tratam este assunto de forma universal. O que eu quero dizer com isso? A regra brasileira é a mesma regra que é adotada em qualquer país do mundo. Então, eu vejo, a gente sabe que tem lançamento de balão na Europa, tem lançamento de balão nos Estados Unidos, tem. Essa regulamentação, ela é o que a gente chamou aqui de CAL, a Associação de Aviação Civil, né, Internacional. E é disso que eles falam daí, que quer instrução, então isso vem regulado para nós. Mas a base dessa convenção, ela só se preocupa com uma única coisa: segurança. Então a palavra segurança não é segurança de
é safety, ou seja, é preservação do bem e da vida humana. É com esse espírito que a gente tem que fazer as coisas. Tudo pode e deve ser feito, desde que devidamente coordenado, regulamentado, regular. E se, com esse entendimento, e é para se ganhar dinheiro, é para se divertir, é para servir a qualquer propósito que não seja por mal, né? Tudo isso pode e deve ser permitido. Agora, a regulamentação, ela obrigatoriamente tem que ser seguida. Quando o capitão Washington falou dos 12 dias, é porque o NOTAM é o Notice to Airmen, ou seja, os pilotos têm uma espécie de um jornal escrito que ele tem que saber se vai voar em algum lugar, quais são os obstáculos que ele vai ter que ter. 2. O piloto tem suas limitações, não dá para enxergar tudo. Não dá para desviar de algumas coisas, e ele cai. E quando ele cai, se ele cair sozinho e morrer, está muito bom, mas algumas vezes leva a gente embaixo, como aconteceu em Guarulhos aqui, e arrastou aquele em cima daquele bairro, em cima um monte de gente. Então esse é o entendimento. Então o espírito tem que ser um só. Por força de lei, o DSE é obrigado a regulamentar. A regulamentação não é da cabeça dele, ele obrigatoriamente tem que seguir as regras de ICAO. Por quê? Porque toda vez que uma nação usar uma regra diferente, ele tem que defendê-la na ICAO. E tem prazo para isso. E depois desse prazo, que não passa de 6 meses, ele pode ser obrigado a voltar atrás. Então isso tem que ser entendido. Isso é cultura aeronáutica. Porque o balão, embora seja uma aeronave não tripulada, e lá no artigo 10 da Convenção de Chicago diz o seguinte: os estados contratantes, ou seja, os estados combinaram entre si fazer essa coisa, se obrigam a prover a devida segurança para aeronaves não tripuladas. Para quem não sabe, o balão, o padre Bartolomeu de Guzmão voa no balão, voa no aeróstato, que é o termo correto e técnico. Ele chama de balão, que também chama. Estou usando a palavra aqui para dizer que uma coisa se figura. Então vira aquele aspecto chato que o pessoal do DSE é obrigado a fazer. Eu, particularmente, estou satisfeito com a proposta do nobre deputado, e não sou do partido, mas a ideia é boa. Acho que tem que se partir realmente de proposta para melhorar. A ideia não é eliminar, mas é para que disciplinar. Quem viu e leu alguma coisa sobre aquele problema lá que houve lá no Japão agora da energia, daquela usina, vai ver que o comportamento japonês, por ser disciplinado e cumprir a norma sem precisar de polícia para tomar conta, a coisa funciona. Então é um problema de autodisciplina. Se nós combinarmos, fizermos tudo direitinho, fizermos uma boa regulamentação, eu acho que isso era uma boa proposta. Respeitado a norma que o DSE compulsoriamente terá que fazer, porque o DSE pensa em termos de Brasil. E o nosso deputado aqui entende que se a proposta for boa para o Estado de São Paulo, será boa para o resto do Brasil, no qual eu acompanho. É só isso, muito obrigado. Obrigado, coronel, mas fica o convite aqui também, se quiser vir o partido, não tem problema não. Passar aqui agora a palavra para o Egbert, dos SAPEC, Somos Arte, Papel e Cola, de Curitiba. Bom dia, senhor presidente, deputado, autoridades, amigos do balão e demais. Muito já foi falado, relacionado ao que até eu exporia aqui. Mas no momento, eu só comento com os senhores que em mais de 70 países pratica essa cultura, né? A soltura de balões. E eu sou um felizardo de participar em alguns eventos relacionados, na Europa principalmente. O maior evento de voo livre do mundo, na França, na sua 38ª edição já, o balão está inserido lá por 10 anos. E nesses 10 anos, nós já conseguimos lançar 12 mil balões. É um exagero, pode-se dizer, mas é um evento que atrai qualquer modalidade relacionada ao espaço. Temos a apresentação de aviões, helicópteros, planadores, asa deltas. E há 10 anos foi feito um filme aqui no Brasil, por um cineasta francês, chamado Etienne Chambord. Até temos o vídeo aqui, até um pedacinho, se quiserem.
E foi apresentado nesse evento. Após a apresentação, foi ovacionado, tirou o primeiro lugar, que é um concurso de vídeos relacionado a voos, né? E desde então fomos convidados a participar desse evento. Comento com os senhores que o evento os 5 componentes aqui brasileiros, dos 3 estados, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Todas as despesas são pagas por eles, traslado, hospedagem, alimentação, tudo, para que apresentemos a nossa cultura lá. Participo também de eventos na Itália, em Portugal, tudo no decorrer do que acontece com nós aqui. Aí vem a pergunta lá, alguns repórteres nos perguntam lá, claro, seus devidos tradutores, né? Por que no Brasil vocês são chamados de marginais? Chega a eles, claro que chega. A notícia se espalha rapidamente. A internet hoje em dia é um meio de comunicação muito ligeiro. E a gente comenta que a Lei Federal de 98, tudo intitula-se o balão que possa causar incêndio, né? A partir do momento que a intenção das associações que formamos é retirar essa modalidade do balão com fogo, trazemos o baloeiro da prática, tirarmos o baloeiro da prática delituosa e trazer para essa nova modalidade, que é as nossas intenções, né? A regulamentação, acho que é de caráter urgente, né? Precisamos sentar, claro, aprofundar o conhecimento dos senhores, temos que respeitá-los, claro, com certeza. No Paraná, eu já consegui realizar um evento, tivemos 2 reuniões com a aeronáutica, após o comando mesmo, abrimos a carta aérea, né, dos senhores, foi estipulado um local apropriado, que as condições climáticas, os ventos predominantes não corresse o risco de os balões se dirigirem para a cidade de Curitiba, né, por causa do aeroporto, e foi tudo certinho. Encaminhamos ao Ministério Público, reuniões com o Ministério Público, tivemos o NADOPOR do Ministério Público Ambiental também, e consequentemente o Corpo de Bombeiros, que alega por não ter fogo, não seria os cuidados deles, né? Então, o que carece é isso mesmo, a regulamentação. Eu proponho aos senhores aqui que... Proponho não. Comento com os senhores, né, que a modalidade vem aumentando muito. Então nós precisamos tomar uma providência com urgência. As associações têm essa carência, a gente necessita para dar continuidade nessa prática, né? Não é deixar, se nada for feito, vai virar à mercê de todo mundo. Nós precisamos acabar com essas culturas fortuitas em qualquer lugar, a qualquer momento. Essa é a intenção das associações, né? E nós, como ora representamos aqui no momento milhares de brasileiros e baloeiros, né? É o momento, esse é o comentário que eu tenho a fazer.